Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, uma vez mais, felizes por esta oportunidade bendita em nossas vidas, de mergulharmos em verdades de vida eterna, para ampliar em nossos sentimentos a força do bem e a experiência da verdade. Jesus, amigo, mestre incondicional, sê conosco, Senhor, a envolver a humanidade da terra nas doçurosas vibrações do seu amor, no bálsamo como lenitivo a tantas dores, e infunde, Senhor, a disposição de servir em seu nome. Ensina-nos, Mestre, a servir sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa experiência na Terra seja pautada no bem constante. Mestre amado, em seu nome e em nome dos Espíritos sublimes, responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã com confiança e paz em nossos corações. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E dentro das aflições nós estamos vendo provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa união de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Então, nós estamos falando que as provas têm uma finalidade evolutiva muito importante para nós. Para nós aceitarmos as nossas provas, nós temos que identificar qual a nossa principal dificuldade. Qual é a temática que eu trouxe, que eu resisto em transformar e que só através de provas difíceis, desafiadoras, eu vou desenvolver valores que eu não possuía. Então, a que provas nós estamos nos referindo hoje? Nós já falamos de várias provas. Nós já falamos da prova da loucura e do suicídio, da sua generalidade, né? Nós já falamos das uniões provacionais, que são os relacionamentos conjugais de grandes provas, que são 90% da humanidade da Terra, e que as pessoas não aprenderam a se melhorar e, portanto, abandonam muitos dos compromissos afetivos, que já é uma história que o Espírito traz em muitas encarnações. E agora nós falamos da prova do trabalho profissional, que também nós podemos ter provações no âmbito das profissões. Alguns sim, outros não. E agora nós estamos vendo esse grupo de espíritos que não trazem o compromisso com o casamento. Esses espíritos, como nós temos dito, são 3 ou 4 motivos principais que geram essa situação
de não casamento, né? Não constituição de uma família adquirida, só a família de origem. Então, esse estado poligâmico constante que nós ainda vivemos na Terra gerou em nós um vazio de solidez de relacionamentos duradouros. Então, muitas pessoas passaram na nossa existência em várias reencarnações, e isso foi criando uma certa indiferença afetiva e uma inexperiência de uma vida a dois. E muitas vezes, por processos provacionais de abstinência, o espírito reencarna sem esta prova, não sem essa prova, mas sem essa experiência do casamento. Via de regra, são pessoas que sofrem muito por serem sozinhas, que procuram muito alguém, o que seria muito saudável, porque o mais saudável é sempre ter alguém. Então, o celibato, aqui chamado no Livro dos Espíritos, são situações muito especiais de casos típicos como estes, do excessivo abuso da sexualidade. Então, a pessoa precisa fazer uma abstinência das forças sexuais para reconduzir essas forças para outras atividades criadoras, para empreendimentos sérios de vida pessoal, de caridade espiritual, às vezes científico, às vezes artístico, para que ela aprenda a canalizar a força criadora de uma forma adequada, uma vez que a indiferença afetiva gerou para ela esse estado. Nós temos outro bloco, que são as pessoas que nas últimas existências viveram muito institucionalizadas em lugares religiosos, monastérios, conventos, enfim, escolas religiosas, e que o individualismo foi se cronificando. E a pessoa passou a gostar desse individualismo, passou a gostar e a estranhar a convivência. E quando ela reencarna, ela prefere tudo menos relacionamento com as pessoas. Buscam profissões que geram isolamento, enfim, porque o espírito vai se acostumar progressivamente a sair desse estado psíquico de institucionalização. Então, e um outro motivo são os espíritos missionários, que estes, muito acima de todos nós, trazem uma grande experiência de família, uma grande experiência de filhos, uma grande experiência de caridade e de amor. Portanto, eles não precisam construir uma única família aqui, até porque eles, já trazendo essa experiência, são capazes de induzir-nos a modelos familiares adequados. Então, são grupos. O desencontro afetivo hoje, na sociedade em que vivemos, é imenso, vocês concordam? As pessoas estão se buscando, se desencontrando, não acham alguém, precisam de alguém ou evitam as pessoas. Então, o desencontro afetivo é uma lástima ainda, resquício das nossas posturas anteriores. E às vezes eu digo para a pessoa, ok, você não veio com uma construção prévia com alguém, tudo indica, né? Aí, conhecendo bem a pessoa, não veio com nada já construído. Então, se você deseja muito ter alguém, mas não está no seu planejamento reencarnatório, nada impede que por livre-arbítrio você comece do zero a construir um sentimento com alguém e atravesse as reencarnações, porque é assim que é. Para que haja uma construção de afinidade nos relacionamentos, é preciso uma convivência arquissecular, no entrechocar das almas, e ora estamos melhores, ora nem tanto, e vamos conseguindo nos transformar para que o relacionamento sobreviva. Esse é a grande função, né, do casamento, das relações conjugais em geral, é o quanto eu precisei me modificar verdadeiramente para me adaptar ao outro e ainda assim valorizá-lo.
Não é só se adaptar, como dar valor. Mas o nosso personalismo encrudecido nos faz espíritos resistentes a mudanças. E os desencontros afetivos acontecem. Às vezes a pessoa está numa terceira união e fala, não, agora sim, esse era o espírito e tal e tal. Significa muitas vezes que aquela terceira ou quarta união não são espíritos ligados ao nosso passado. Não são espíritos que vieram naquela trama da nossa anterioridade. Então fica mais leve realmente, porque não tem ressonância nos conteúdos internos desarvorados que nós trouxemos para resolver. Mas a lei de Deus é que existe uma oportunidade para a gente fazer mudanças profundas, né? Então, ainda aqui a abstinência, né, e celibato, seja por decisão súbita do homem ou da mulher interessados em educação dos próprios impulsos, no curso da reencarnação, ou seja por deliberação assumida, antes do renascimento na esfera física, em obediência a fins específicos, não contam indiferença e nem anestesia do sentimento. Então, o fato dessa escolha de provas, lá o amigo espiritual, na colônia espiritual, no departamento, nos mostra, acionando a nossa consciência, qual seria o ponto necessário de eu educar nessa existência. E ambos chegamos à conclusão que muitas vezes a renúncia a uma vida conjugal, a uma família, ainda que doa profundamente no espírito, seria o melhor caminho. Porque quando a gente reeduca essa força, a gente reorganiza o perispírito nos centros genésicos. E muitas doenças que poderiam estar latentes, doenças gravíssimas, elas não acontecem, porque essa forma de reeducar essa energia, de canalizar diferente, traz uma pacificação para o espírito. E isso reorganiza o perispírito e muitas enfermidades podem ser evitadas ou atenuadas. Mas essa obediência a fins específicos, seja por decisão das pessoas, seja por provas assumidas no mundo espiritual, não quer dizer indiferença e nem anestesia do sentimento. Ao contrário, quanto mais nós estamos com todos e não temos alguém em especial, mais devemos ampliar a nossa afetividade para com a maioria. Para que nunca a indiferença, o isolamento, a frieza nos componha mais, porque, por certo, isso já nos compôs no passado. Quantas vezes fomos indiferentes a pessoas que nos amavam? Quantas vezes ferimos, traímos e humilhamos pessoas que nos amavam, que eram leais conosco? E essa dor hoje é nossa, porque a dor que eu causo em alguém, eu trago para mim, porque essa é a lei. Então é necessário que eu experimente essa dor para que eu possa desenvolver sempre mais uma sensibilidade para sair da indiferença. E muitas vezes o espírito passa por uma reencarnação sem a prova ou a experiência, vamos dizer, do casamento, com muito sofrimento. Porque é óbvio que o desejo de todas as pessoas é o amor, e isso é saudável. Com muito sofrimento, mas esse sofrimento pode trazer amargor e não haver aproveitamento nenhum daquela prova. Revolta, ressentimento ou frieza, indiferença, endurecimento. Ou pode trazer a oportunidade de expansão do afeto fraterno, que é uma bênção na nossa vida. Nós sermos verdadeiramente fraternos para a gente abrir a comporta do coração. E talvez numa próxima encarnação, recomeçar a nossa vida, que é a vida em família, porque a família é muito importante, é a primeira célula que o espírito se manifesta na existência aqui no mundo. E é com a experiência dessa família que ele forma a sua nova família. Enfim, para a gente concluir essa reflexão,
Celibato e abstinência, em qualquer forma de expressão, constituem tentames louváveis do ser, é louvável a prova. Experiências de caráter transitório, nos quais a fome de alimento afetivo se lhes transforma no imo do coração em fogo purificador. Olha que imagem espetacular de Emmanuel, né? Mostrando, olha, aquele fogo vai queimar, o queime em tudo que não é de natureza divina, tudo que eu fiz para prejudicar os entes queridos, os cônjuges, as pessoas relacionadas a mim. Então, acrisolando-lhes as tendências ou transfigurando essas mesmas tendências em clima de produção do bem comum, por meio do qual, pela doação de uma vida, se efetua o apoio espiritual ou a iluminação de inúmeras outras. Quando a prova é da abstinência, que é uma renúncia de uma vida a dois, essa energia potencial, que é a energia sexual, ela precisa ser transmutada em várias áreas, porque o espírito é pluridirecionado. Então, essa canalização vai ampliar o espaço de trabalho no bem que esse espírito poderá ter, né? O espaço reservado na existência para se dedicar a causas, para se dedicar a pessoas. E quando a gente constrói esse sentimento na base da fraternidade, é o alicerce mais sólido que nós temos, sobre o qual podemos edificar todos os outros níveis de relacionamento, né? Então vamos refletir sobre isso. Deixa eu deixar para a máscara, tentar falar com ela. Nós vamos buscar cada vez mais compreender que esse tema da sexualidade é um tema de vida, da nossa vida, né? Todos nós que estamos encarnados, estamos submetidos às leis que regem essa questão em nós. E feliz daquele espírito que já sente as suas forças equilibradas com relação a essa questão. Feliz do espírito que não sente tormento nesta área, porque o tormento denuncia questões a serem solucionadas. Há espíritos que ficam 25 horas por dia atormentados com a questão da sexualidade. E esse tormento rouba do espírito as melhores energias que seriam necessárias para a construção dele mesmo. Então o espírito, quando ele fica nesse tormento, ele se autoconsome, consome a energia vital que é imprescindível para que ele realize aquilo que ele veio fazer na Terra. E acontece uma situação muito importante, que é um alheiamento, a pessoa fica alheia. O espírito está ali, mas ele não está. Ele fica alheio ao que está acontecendo com o mundo, com as pessoas ao redor dele. Ele não percebe a dor que está ao redor, o movimento, porque está mergulhado nesse tormento. Então, como a Célia colocou, sobre esse aspecto da sexualidade e qualquer outro da nossa vida, nós precisamos nos perguntar se o exercício da sexualidade ou da não sexualidade
como nós falamos ontem, não está promovendo em nós vícios. Porque quando nós promovemos os vícios, o que significa? Que nós estamos estabelecendo novas provas para existências futuras. Há espíritos que estão dentro desse contexto de prova há centenas e milhares de reencarnações. Não sai da temática. Porque entra reencarnação e sai reencarnação, a prova é, o gênero de prova é exatamente o mesmo. E nós precisamos tomar consciência disso e nos libertar. Porque a infidelidade e a sedução, que uma deriva da outra e uma causa a outra, né? É um traço da personalidade. É um traço doente da personalidade. Que, se não tratado, se não curado, o espírito retorna ao mundo espiritual com o mesmo nível de enfermidade. E na próxima existência, manifesta com a mesma intensidade. Ou maior, em decorrência dos desajustes que o espírito faz. Então, o que nós estamos fazendo na Terra? Cada um de nós. Sem nenhuma sombra de dúvida, nós estamos aqui para superar a nós mesmos. A nossa vida, ela precisa ser enriquecida de muitas coisas. E todas as vezes que o nosso pensamento fica concentrado numa temática, nós, como espírito, nos empobrecemos. Nós vamos nos tornando espíritos encrudecidos. E a necessidade de modificar isso é tremenda. Então, nós vamos ler o último trecho desse texto que nós estamos estudando, para que possamos alargar o nosso entendimento. Então, diz assim: a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria. Olha o termo que o amigo espiritual traz para nós. É um terreno sagrado. A vida sexual é um terreno sagrado para o espírito. Porque ele vai demonstrar com isso que há espíritos que fazem desse terreno um ambiente de perversão e fica todo o tempo lançando neste terreno elementos que no futuro terão que ser retirados. E invariavelmente essa retirada não se faz sem suor e lágrimas, não se faz. O processo da abstinência para os vícios é o único caminho. Não existe outro caminho para nenhum tipo de vício que não seja abstinência. Se a pessoa joga, como que ela vai fazer para curar do jogo? Parar de jogar. Se a pessoa se alcooliza, como que ela vai fazer para se livrar do alcoolismo? Parar de beber. Não tem outro caminho. Qualquer pessoa, qualquer filosofia, qualquer ideia que venha contrário a isso, é um processo de enganação. Então, o que acontece com um espírito que se vicia nas questões sexuais sem limite, e não volta para o caminho do equilíbrio.
as leis divinas agem para socorrê-lo. E ele terá abstinência forçada. E essa abstinência forçada não é Deus, porque é isso que nós precisamos compreender com muita profundidade o que nós vamos dizer agora. Não é Deus que está sentado num trono, que tem uma barba comprida, que faz isso conosco. Não é Deus, porque esse Deus não existe, o Deus é de amor. Então, como que nós vamos ter uma abstinência forçada? Como que é isso? Todas as vezes, vamos pegar um outro exemplo que não é a sexualidade, para a gente poder entender. Um espírito que se alimenta de maneira inadequada, o que ele vai fazendo com o estômago? Que se alimenta muito mais do que é necessário. O que vai acontecendo com o estômago e com o sistema digestório? Vai ficando flácido, vai ficando estendido, não é? É isso que acontece. Esse movimento que é feito com o sistema digestório, de todo dia, as células daquele sistema, elas vão tendo uma espécie de mutação, porque elas não foram construídas para aquele desajuste. E essa mutação, quando nós desencarnamos, é transferida para o perispírito. E às vezes a exposição a essa mutação foi pequena, mas na próxima existência a pessoa volta com o pensamento obeso e novamente se torna obeso. As células que já têm mutação vão receber mais mutação. E quando desencarnar, acumula essa transferência no perispírito. E assim sucessivamente, a chegar num ponto em que o espírito ele vai ter tantas enfermidades no sistema gástrico, que ele vai ter muita dificuldade de se alimentar. Porque ele vai nascer com todas essas enfermidades manifestas. E o próprio organismo, que foi agora recém-construído, ele não suporta a alimentação. Ele entra em abstinência forçada, mas não foi Deus que castigou, que tirou a oportunidade. Foi ele mesmo, né? Então, para os desregramentos sexuais, só vai ter uma saída: abstinência, livre ou forçada. Forçada por nós mesmos. Então, é muito importante nós entendermos isso, que a atitude de agora vai limitar, com certeza, a minha livre manifestação amanhã. Com certeza. Não existe obeso que não está mutando as suas células. Não existe. Todos estão. Não existe alcoólatra que não está causando mutações nas suas células. O câncer de fígado, para esses casos,
Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não morri de câncer de fígado. Mas as células estão mutadas. E na próxima existência isso pode ocorrer. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. E aí o espírito, ele vai ficar privado da bebida. Uma abstinência forçada. Então, será que a gente precisa de tudo isso para se realinhar? Para nos ajustarmos? Para nos tornarmos espíritos dentro desse conceito que Emmanuel e André Luiz nos trazem quando falam dessa temática sobre as provas ligadas às questões sexuais? E para encerrar, ele diz assim: cada criatura é terreno sagrado para ela própria, e por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências no campo do amor são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um, erigindo-se por esta razão em assuntos não de corpo para corpo, mas de coração para coração. Então, olha que magnífico, né? Que nós sejamos esses espíritos a honrar o nosso lar, que sejamos esses espíritos a não viver mais de maneira nenhuma a infidelidade, nem fisicamente, nem no pensamento, para que não nos ocorra circunstâncias tão dolorosas no presente e no futuro. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do dia, nós que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer pela presença generosa dos Espíritos que nos amam, que nos amparam, que nos fortalecem. Rogamos nesta hora, Senhor, que todos aqueles amigos espirituais que nos acompanham o passo possam nos fortalecer para que sejamos espíritos melhores, para que possamos nesta existência, Senhor, nos libertarmos das trevas íntimas, dos processos obsessivos milenares que nos acompanham o passo, para que possamos nesta existência, Senhor, tornarmos-nos espíritos mais prontos para servir em Seu nome. Ampara, Jesus, a nossa família, nossos amigos, nossos irmãos em humanidade. Ampara, Senhor, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que nós estejamos prontos para servir, rogando o Seu amparo para todos eles. E nós outros, Senhor, que nos encontramos no Brasil, desejosos de aprender a servir em Seu nome, rogamos que possamos executar as nossas simples tarefas, aquelas que o Senhor nos conferiu. Abençoa-nos e fortalece-nos, hoje e sempre. Que assim seja.